Paz do Senhor, paz de Deus, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você entrou. E hoje eu quero estar tratando de um assunto relacionado a provar os Espíritos. Vamos estar lendo aqui o João, 1 João 4, primeiro. E falando, especificando, vai ser interessante. Então eu gostaria que, se você puder ficar e prestar atenção, vou tentar não ser muito, prolongar muito, né? Então vamos lá. 1 João, que é lá no fundo, vizinho do Judas, 4, primeiro. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aquela época já tinha falso profeta, ou seja, sempre teve, né? Lamentavelmente, sempre teve o tal do falso profeta. E para não ser enganado, as pessoas, Jesus disse, sejam simples como a pomba, prudente como a serpente. Jesus falou, julgai segundo a reta justiça. Pelos seus frutos os conhecereis. E aqui fala sobre provar os Espíritos. Então, a nossa fé não pode ser assim, cega, como alguns falam, não julgueis, não julgueis, não julgueis, e vai caindo na mão de qualquer um. Não é assim. Agora vamos explicar o que é Espírito. Está falando para provar os Espíritos, né? Quando está no Natal, você já ouviu falar, entra no Espírito de Natal, deixe o Espírito de Natal te levar? O Espírito, ele é semelhante a um sentimento. Na verdade, ele é um sentimento, mas ele tem um corpo espiritual. Todo espírito tem um corpo, ele é o ser. Mas, exemplo, o espírito do Natal é o sentimento do Natal, né, que a gente fala. E esse sentimento, ele cria essas emoções natalinas, ele cria essa sensação de acender luzes, de presentes, de você estar naquele clima de Natal, correto? Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se apareceu para Jesus em formato de uma pomba, mas ele não é uma pomba. O Espírito, ele não tem forma, ele é uma energia, tá? Vai parecer que eu tô falando coisa com coisa, mas ele é uma energia, ele é uma bola de energia, ele pode se manifestar com o corpo de pomba, que nele apareceu. Ele pode se manifestar em corpo de homem. Ele pode possuir a forma que eles desejam, por causa que eles são uma energia, eles são... Eu vou usar um exemplo muito bacana, tá? Para você não falar que eu estou falando heresia, que eu estou inventando lorota, eu estou tentando comparar, estou tentando explicar de uma forma entendível. Talvez não seja bem isso que eu estou explicando, porque as coisas espirituais é complicado para explicar. Mas vamos dizer sobre o smartphone, o celularzinho que todo mundo tem. Nós somos corpo, carne. A nossa carne é semelhante à lata do celular, correto? A lata do celular, sem a bateria, não é nada. A bateria é o quê? A energia. Mas a energia é o espírito? Não, a energia é a alma. Nós temos corpo, alma e espírito. A alma energiza o corpo da vida, Tudo bate, existe um corpo espiritual sobre o corpo que está dentro de tudo. Dentro de tudo que é, cada dedo, cada célula, pensamento, sentimento, há um corpo sobre o corpo que dá vida ao corpo físico. É o corpo espiritual, a alma. A alma que modelou-nos dentro do... Era uma bolinha d'água o nosso corpo ali dentro do feto. Quando nós saímos do nosso pai, da nossa mãe, entrou dentro do óvulo, era uma bola d'água. Até que a gente sai de uma bolsa d'água. É tudo como se fosse uma água viva. O nosso corpo é 70% água, 90%, não sei. Tudo tem água, tem sangue, tudo órgão tem sangue, tudo líquido, tudo é um líquido sólido, mas
de porções líquidas, né? Os ossos também tem sangue dentro, o cérebro, o olho é uma bola líquida, né? As nossos membros inferiores de dentro são tudo baseado, tudo cheio de água, tudo água. E energia, que é o espírito, a alma. E o espírito? O que vem a ser o espírito? Agora, o celular. Voltamos para o celular. Celular tem o corpo físico, tem a energia, a bateria e tem o Wi-Fi. O Wi-Fi é a rede de internet inteligente. Isso vinha a ser o nosso espírito. O espírito, um homem pode ter muitos espíritos. O celular pode ter quantos aplicativos, pensamentos. E nós somos o quê? O nosso raciocínio é o processador. Nós somos julgados pelo processador. O processador é que vai escolher. Tem gente que tem o Espírito Santo porque deu ouvido a Deus e procura. No celular você procura o que você quer. Pornografia, prostituição. Na vida também. Você escolhe. Assim como você escolhe no celular, você escolhe na vida real. Tudo pelo processador. O seu processador que te guia a ser um ladrão, a ser... Ele vai te moldar. E ele que vai colocar... Tem pessoas que têm uma legião de demônio. É o processador que deu espaço para esses vírus adentrar. Entendeu? E o demônio é um vírus. Semelhante a um vírus. Estou tentando explicar o mundo espiritual através do aparelho aqui para você entender. Porque não se vê. A internet não se vê. A energia não se vê. O processador também não se vê. Não é assim que é dentro do aparelho? Assim é dentro de nós. A nossa alma vivifica o corpo. O espírito, você que escolhe se vai ter o Espírito Santo, é isso que eu estou à porta e bato. Provai os espíritos. Porque há muitos espíritos enganadores. Pensamentos, sentimentos. O sentimento para entrar em você e o pensamento vai ser processado pelo processador. Raciocínio. O processador, então nós somos julgados pelo processador. O processador que faz as escolhas do nosso caráter, que nos molda. Então o nosso cerne, que está sobre o meio de tudo. Sobre tudo guarda o coração, mas o que processa o coração é o sentimento. E o sentimento vem do processador. O processador. Nós somos o processador. A alma depende do processador. Os nossos espíritos que vêm, se é o Espírito Santo, se é o espírito de sensualidade, se é o espírito da pombagira, se é o espírito da Jezabel, se é o espírito de qualquer espírito maligno que houver, né? Do mal, qualquer sentimento do mal, qualquer emoção, vem pela legalidade que o seu processador permitiu. O homem de dura cerviz, de duro coração, que não aceita Deus, vem por causa do processador. Ele raciocina: Deus não pode existir, eu não vejo, ele não está presente. Deus não pode existir para o judeu, porque a lei não condiz, não consigo encaixar ele com esse processo. Não consigo processar isso. Eu acredito no espiritismo. Você olhou, como o processador fala, eu vejo lógica nisso, eu vejo lógica nisso, eu vejo lógica naquilo. Música profana. Eu acho engraçado, eu acho legal. Você vai lá no celular, escolhe a música, escuta, vibra. Você sente emoção pelo seu jogo de futebol. O seu processador captou, gostou, consentiu com aquilo. Você processou aquilo como algo útil para você, como algo que vai fazer parte de você. Então você é um torcedor. Eu vou ser um torcedor. É legal ser um torcedor do time tal. Eu quero jogar, é muito legal jogar. Eu gosto de jogar aposta. Não importa o tipo de jogo, você vai lá e faz o jogo, faz a aposta, faz o que você quer.
porque o seu processador achou aquilo ali, é o seu raciocínio. Então Jesus ele falou que nós fazemos a escolha, o bem e o mal. É isso que o homem é como um de nós. O homem tem um processador, o homem tem um raciocínio. Os espíritos, né? Para a pessoa ser cheia do Espírito Santo e combater o mal e limpar a casa, que é o coração, mas o coração no sentido de sentimento, é o sentimento que o coração é uma bomba de sangue. Você arranca o coração, tem gente que nem o coração tem só uma bomba. Quando o coração pifa, coloca lá um aparelho para bombar o sangue. Então nem coração ele tem, mas ele tem sentimento, então ele tem coração. O coração a gente fala o sentimento, não é? É a parte sentimental que nós temos, né? Eu amo, eu não amo, eu tenho raiva, eu isso, eu aquilo. Então, e por que a palavra de Deus tem poder? A palavra de Deus é espírito e vida. O que é a palavra de Deus? Não é apenas uma folha? É uma folha. Poderia estar escrito coisas espíritas aqui, poderia estar escrito São Cipriano, mas não. O que importa é o conteúdo que foi escrito, porque foi inspirado pela luz, pela verdade. Então a Bíblia ela contém a letra dela, a escrita dela, né? Não passa de tinta. Só que o conteúdo que está gravado nela tem que estar gravado na nossa alma, o nosso processador tem que, se a terra for boa, uma terra produz 100, outra 60, outra 30. Cada terra produz segundo. Uma terra tem espinho, né? As parábolas de Jesus, lembra? Vai depender do processador. O seu processador pode ter espinho no meio, misturando o mundo, seus prazeres dentro do mundo e a palavra de Deus. Ou entendê-la com sobriedade. Entendê-la a fundo, entender o objetivo, o sentido da vida. E ela vem trazendo esse sentido da vida. Ela tem o Espírito de Deus, o conhecimento da verdade. Então você lê e você come, o seu cérebro come verdadeiramente. Ele entra no cérebro e você tem o Espírito de Deus. Não é? Ah, e se eu ler um livro espírita? Eu posso ler e refutá-lo. Eu posso ler a Bíblia inteira e refutá-la e não ter o Espírito de Deus, se eu quiser. E me entregar aos prazeres da carne. Isso vai depender do meu processador, que sou eu. Eu sou o processador. E os espíritos vai vir, eu vou abrir portas, dependendo do que eu penso, de que eu consinto. Eu tenho que ser um com Deus, então ter comunhão com Deus. Se você vive para a carne, você vai ter comunhão com os espíritos que, né, operam nisso. Então vai vir os vírus. O diabo vai mandar o vírus, que além de você vai perder o seu controle. O vírus ele te domina, não é assim? O verme. Então o mundo espiritual é muito parecido com isso. E deu-lhe espírito a imagem da besta e vivera. Então, aqui eu estou uma imagem falando para você. Ó, eu real estou aqui, mas eu digital estou aparecendo em milhares de telas, muitas telas ou centenas de telas, mas eu posso aparecer para o mundo inteiro nessa tela. Tudo mas a minha essência está aqui. Então os espíritos é isso, o espírito de Natal, o espírito de Jezabel, a mulher que manda e que impõe regras, que confronta, e o Espírito de Deus, que fala não matarás, não roubarás. O Espírito que olha e vê o pecado, o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando Deus vem falando, ele vem falando sobre todos os nãos. Mas antes de existir a lei, aqueles não nunca deveriam ter feito. Então antes de existir a lei, a essência moral já estava com Deus. Quando o homem errou, Deus estava olhando e falou, olha lá, errou. Olha lá, errou. Quando a pessoa erra, às vezes coloca, né? Ah, isso aqui não tem nada a ver, aquilo ali não tem nada a ver. Até o olhar altivo é pecado. O sentimento, o pensamento, a intenção lá do fundo é o pecado.
E aqui se manifestam as obras exteriores, porque se você é vaidosa, você vai manifestar o seu desvario de vaidade. Se você é ambicioso, você vai demonstrar o seu processo de desvario. Você vai mostrar quem você é pelos pensamentos, pelo que você age, porque você vai acabar de uma forma ou de outra mostrando. Mesmo aqueles que escondem, vamos dizer que eu boto um paletó, um terno e uma gravata. Como que eu vou identificar o falso profeta? Pelos seus frutos conhecereis. O fruto não é só a roupa. Ele está em pele de ovelha, mas por dentro é um lobo devorador. Quando ele abrir a boca, ele não vai falar que não é um santo eternamente, porque senão ele seria um santo. Então ele vai ter que mostrar que ele é para alguém, com arrogância no altar, desvinculando, pedindo demais. Vai demonstrar o interesse dele sobre você tem que dar, você tem que dar. O principal dele é o seu dinheiro. Ele não fala sobre o caráter, ele não fala sobre a conduta, ele não fala sobre você ser uma nova criatura. Ele não explica o que é o mundo espiritual, porque ele não conhece e não está preocupado com conhecimento. Ele quer que você dê na campanha, na oferta, no dízimo, no prízimo, compre tudo, receba a tua cura, o teu milagre, e enquanto ele está ganhando as coisas. Então aí você se deixa levar, não estuda, não raciocina, não coloca o seu processador para funcionar. Olha, eu acho que essa explicação ficou bem clara. O nosso corpo é semelhante à lata do celular, a casca, físico. Mas o que tem lá dentro? Não tem nada. Tem um monte de coisinha lá que você abre, coração, fígado. Você abre o celular, tem um monte de... parece um planetinha, né? Uma cidadinha, né? Digital. Que também você não... Mas aí tem o que vivifica aquilo ali? Energia. A energia vivifica. É a alma. O espírito. Os pensamentos, os sentimentos. A internet. A internet adentra e ela tem um processador, é o raciocínio. Então, com isso aí fica mais fácil entender porque uma pessoa gosta da roupa tal, tudo o que ele faz identifica quem você é. Ah, eu gosto do boné para trás, não tem nada a ver, beleza, mas está identificando que você gosta de usar o boné para trás. Por quê? Porque o seu processador achou bacana aquilo ali. Ele acha que não tem nada a ver, achou bacana. O shortão, a tatu, o jeito de falar, tudo foi escolhido pelo seu processador. E aí criou você, a sua personalidade. Você pegou tudo aquilo que você achou que era útil, por mais porcaria que seja, consentiu com aquilo, simpatizou e se tornou uno, por isso que Jesus falou, terás que renascer. Você nasceu, você criou esse homem que você é. E aí você tem que renascer, arrepender dos seus pecados, ter consciência, ler o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é a palavra. A minha palavra é Espírito e vida, e ela penetra o mais íntimo da razão. Ela pode mudar a ideia do seu processador. E você tendo a consciência do pecado, você vai conseguir olhar para si mesmo e ver os seus pecados. Se você conseguir fazer isso, você conseguir entender com o Espírito de Deus, deixar ele entrar, deixar a ideia de Deus sobre o que é pecado, o que é errado, por que é errado e quem você é. E você vê que você é uma pessoa completamente desprovida de conhecimento, de padrão moral, de conduta ética e de amor, então você vai entender o porquê da criação. E vai entender que não precisa trocar de sexo, mudar a cor de cabelo, mudar a cor da barba. Não precisa, a felicidade não está nessa estética física. E você não vai se preocupar com isso, porque isso aí vai ser uma infantilidade. E terás que renascer da carne, da alma, do espírito. Terás que renascer. Você se batiza, aceita o sacrifício de Jesus Cristo, que é para poder apagar os seus pecados. Precisa desse sacrifício, porque o salário do pecado é a morte. E morte, que ele está falando, é condenação do inferno. Então, alguém tinha que morrer no seu lugar. Alguém tem que morrer, e já morreu. Você só tem que aceitar o sacrifício daquele que morreu para você receber o perdão. Ou você vai ter que morrer no lugar de Cristo, se você não aceitar Cristo.
mas não vai ser válido. Então, você tem que aceitar o sacrifício de Cristo. Tem que ouvir também e obedecer a palavra dele, porque ele é o mestre e ele explicou coisas verídicas, verdadeiras. Ele não mandou fazer mal para ninguém, ele mandou você ser uma nova criatura. Terás que renascer. Aí você vai criar uma nova personalidade. Nos filmes eles não criam personalidade. Aqui ele é bonzinho, ali ele é o vilão. Você era o vilão. Você tinha aquela personalidade. Eles tomam tanto uma explicação tão clara que eles tomam, que eles... E aí, tal, ele vira um monstro ali. E depois no outro filme, mano, passa o negócio aí e tal. No outro filme ele é a luz, ele é o super-herói. Eu vim aqui na paz para trazer para você a mensagem da luz. Entendeu? Então eles sabem imitar a luz e as trevas. Eles sabem definir o que é luz e o que é trevas. Mas quando eles tomam para si, na vida deles, eles vão para gandaia, bebida, curtir a vida e ignoram todo esse processo. Quando fazem o filme de Jesus Cristo, eles fazem perfeito. Quando eles fazem um filme dos apóstolos, eles fazem perfeito. Eles tomam o Espírito para si, a consciência, a ideia, e alguns até se convertem. A maioria até é iluminado com o Espírito de Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Não vos deixarei órfão, porque a mente de Deus, a mente de Cristo, é como se fosse o chip de Deus, né? Mas como não tem como transferir, chip é Espírito. Então, foi escrito. E através do conhecimento da escrita, isso aqui é absorvido no nosso coração, no nosso sentimento, pode mudar a nossa personalidade para sermos um santo de Deus. Amém? Eu espero ter sido claro. A explicação foi o que é espírito. Espírito é semelhante às ondas do Wi-Fi. Pensamentos e sentimentos que vêm. E você, mais uma explicação. Você é como um barquinho que está no meio do mar. E o processador é você. Então você também tem o controle do leque. Os espíritos são semelhantes ao vento que toca para todos os lados. Mas quem guia o barquinho é você. Se você for para a luz, foi porque quis. Se você foi para as trevas, foi porque quis. E Deus está chamando. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Deus não criou ninguém para se perder. Deus não criou Adão e Eva para se perder. Deus não criou Caim para se perder. Eles se perderam porque deram ouvido, processaram e gostaram do mal. Cederam ao sentimento do mal. E Satanás é o vento, né, que pode te assoprar para o mal. E do outro lado tem Deus também te chamando para o bem. Mas é você que está com o controle do leque. O processador é você. Eis que eu estou à porta e bato. Minhas palavras é espírito e vida. O que você quer? Para onde você vai? Religião? Só importa quem você é. E claro, se você acreditar num demônio e tomá-lo por Deus, se a palavra diz que não terás outro Deus diante de ti, você está lá adorando uma imagem, a palavra diz que não é para adorar. Então você também tem que aprender quem é Deus, para você não adorar barro, para você não achar que vai interceder, colocar intercessores que não existem, não é? Por ignorância, coloca lá São Pedro, São Paulo, Exu, não sei o que. Essas coisas aí, se só existe uma verdade, a mentira é grande, né? O diabo ele pode usar o que ele quiser. Quando ele fala que ele está na religião A, B, C, D, ele está em todas as religiões mentindo. Ele não escolhe a religião, ele escolhe o coração que dá ouvido para ele. Então não depende da religião, ele entra no meio do evangélico, ele engana pastor, ele engana missionário, ele forma o falso profeta, ele forma o falso mestre, ele forma o espírita, ele forma o hinduísmo, o budismo, ele forma qualquer religião. Para ele não tem padrão, não tem fronteira. A fronteira dele é você não conhecer o caminho, a verdade e a vida. A sua ignorância é o universo dele. A nossa infantilidade, a nossa falta de domínio próprio, a nossa falta de conhecer a Deus e de amar a Deus e respeitar a Deus, porque Deus é justiça, Deus é verdade, Deus é o Criador e Ele não quer que nós estejamos nesses caminhos. Ah, mas quer dizer que você está tomando, como que Deus não faça nada? Irmão, como que Deus não faz nada? Ele enviou Jesus, Ele enviou os profetas, falou, tem Moisés e os profetas, ouçam-lo. Não é assim que diz?
Tem que ouvir. Agora, é obrigado? Não é obrigado, o seu processador vai escolher. Amém? Para não ficar muito longo, já ficou longo. Paz de Deus, a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Compartilha se achou interessante, tá? Não quero seu dinheiro, não quero... Eu só quero compartilhar o conhecimento. Amém? Se você achou útil, reparta, compartilha. Deus seja louvado. Conheça Deus, conheça-te a ti mesmo. Conheça os espíritos e não caia no laço do diabo.